E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende de você, né? Essa saudação aqui. Nós estamos dando continuidade àquilo que a gente, no conteúdo que nós paramos de América Portuguesa. Lembra lá, não é Brasil Colônia, América Portuguesa. Os nossos últimos conteúdos foram movimentos nativistas, invasões estrangeiras. Vocês devem estar olhando isso aí no caderno e podem perceber que a gente parou nesse momento aí. Hoje a gente vai dar continuidade ali na nossa sequência da América Portuguesa, falando de um tema extremamente importante. Qual que não é, né? Na economia, principalmente na questão econômica da América Portuguesa. Alguns temas eles tratam mais de política, de sociedade. Esse aqui vai falar muito de economia e, claro, a economia vai, em alguns momentos aqui, vai mexer também na questão da sociedade. Então, olha só, ao falarmos de mineração, é muito importante você lembrar do fato de que o açúcar ele está declinando. Lembra lá a questão do Brasil holandês, que quando o açúcar ele entra em declínio por causa da Companhia das Índias Ocidentais, que é expulsa daqui, insurreição pernambucana, e aí os holandeses vão produzir açúcar nas Antilhas, fazem concorrência com o açúcar brasileiro, e aquele produto que gerava uma quantidade maior de recursos aqui na colônia, ele é substituído pela mineração. Nesse tempo aqui, o rei de Portugal vai dizer que o Brasil ele é a vaca de leite de Portugal. É de onde Portugal vai extrair aquilo que é necessário para ele sobreviver. Então, esse momento dura mais ou menos 80 anos, aqui no início do século XVIII. E é um período curto, pelo fato de que a exploração do ouro chega um momento que o ouro acaba. Então, é preciso lembrar de três questões fundamentais. Vou voltar para cá, fui corrigido ali. Três questões fundamentais sobre mineração. Onde, quem e quando. Principalmente nessa região aqui, vocês estão cansados de saber, das Gerais, que depois vai ser conhecido como Minas Gerais. Quem dá início a essa exploração? Nós já vimos um pouco sobre isso. Os bandeirantes, os paulistas que vão adentrar as terras brasileiras, e a exploração começa aqui, nesses momentos aqui. Tem essas datas aqui como o início ali da exploração dessas duas joias aí para a coroa portuguesa: ouro e diamante. Ouro tem lá as suas regiões, diamante a gente vai achar, o pessoal da época, principalmente naquela cidade que vai receber o nome de Diamantina. E com essa descoberta do ouro, de diamantes, de minerais, de pedras preciosas aqui, lembra disso daqui, não pode esquecer, muda o interesse da administração portuguesa sobre a colônia. A coroa que tomava conta das terras, mas não tinha lá tanto interesse assim pelas terras, tanto que ela alugava essas terras, dava a permissão da administração dessas terras para os capitães donatários. Com a descoberta do ouro, agora sim, eles vão vir para cá de forma definitiva para explorar isso daqui. E aí, quais são algumas características e desdobramentos importantes desse período aqui? Eu listei aqui 5, certamente que existem outros, mas esses aqui são aqueles que os historiadores dão maior destaque. Primeiro deles, aumento populacional.
existe uma grande, como muitos vão chamar, corrida do ouro, uma grande migração de pessoas para essa região das Gerais. Eu coloquei uma informação aqui para vocês terem uma noção desse aumento populacional. No início do século XVIII, nós temos aqui aproximadamente 300 mil pessoas. Não é muita gente, maior que a torcida do Botafogo, mas para a época ali você pode comparar aqui com o fim do século. Olha só quantas pessoas que vão existir aqui no fim do século XVII. Há um aumento de 110% na quantidade de pessoas, e isso devido à descoberta do ouro. Quais são os problemas disso? Qual é um desdobramento importante disso daí? Não existe capacidade, estrutura, condições de receber tantas pessoas assim. Então começam a surgir problemas, os mais diversos, por causa do fato de que não existe estrutura para receber essa quantidade toda de pessoas. Isso aqui é uma coisa que você já ouviu falar em muitos conteúdos, em vários lugares. Quando uma quantidade enorme de pessoas começa a chegar num local sem que esse local tenha condições de receber, estrutura de receber todas essas pessoas, existem os mais diversos tipos de problemas ali, surgem, Um deles está aqui, a fome vai aumentar absurdamente, e isso vai gerar uma série de problemas para a coroa administrar. Um deles, o preço dos produtos vai aumentar. Quanto maior a procura, você está lembrando de quem agora? Álcool gel. Quanto maior a procura, o preço sobe. Eu comprei um litrinho de álcool líquido antes de ontem a R$28, algo que custa normalmente R$6 quando está muito caro. Então o preço dos produtos ele vai aumentar absurdamente. E para vocês terem uma noção, nessa época aqui, um boi na Bahia ele custava R$4.000. Lá na região das Minas Gerais esse preço inflacionava, ia lá para 40, 30 mil, 50 mil réis. Era uma coisa assim absurda. Então, o aumento populacional, que é uma característica desse processo, desse momento aqui de descoberta do ouro, vão existir alguns desdobramentos por causa dessa característica aí. Outra característica desse momento aqui de mineração, integração entre as capitanias. A região das Gerais ela precisa ser abastecida, por exemplo, com esses produtos que vão chegar ali para poder servir e serem fornecidos às pessoas que estão explorando o ouro ali. Então são produtos que vêm das mais diversas regiões do Brasil. E esse fato vai levar a região das Gerais a se conectar com outras capitanias. Então, essa é uma importante característica que vai produzir desenvolvimento, crescimento, surgimento e crescimento de cidades ao longo dessa integração aí entre as capitanias por causa da descoberta do ouro. Terceira característica importante desse momento aí da mineração, o mercado interno brasileiro. O que vai acontecer? O Brasil, perceba que está aqui entre aspas, não é Brasil, América Portuguesa, até esse momento aqui, ele existia para abastecer Portugal, ou para os caprichos, as necessidades da colônia. Quando surge a mineração e começa aqui a existir o comércio, a existir procura, a existir venda, começa a surgir aqui dentro um mercado interno para abastecer a necessidade das pessoas que moram aqui.
E quando esse mercado começa a aparecer, quando as pessoas aqui começam a produzir para quem está aqui, e não apenas para abastecer as necessidades portuguesas, quando esse pessoal começa a desenvolver esse mercado interno, olha o que aparece. Surgem as primeiras ideias de independência. Surge na cabeça do camarada que mora aqui, que vive aqui, a concepção de que eles podem viver de forma independente dos lusitanos. Então, é o mercado interno que vai fomentar, vai dar àquele camarada que mora aqui a ideia de que ele não precisa mais de Portugal. E claro, isso vai estar vinculado ao fato de que a pessoa que mora aqui ela é extremamente explorada por causa do pacto colonial. Esse pacto colonial que subjugava, atrapalhava, demais a economia local, a pessoa que morava aqui, que produzia aqui, ela começa a perceber que ela não terá condições de continuar, ou que ela não deve continuar submetendo a esse pacto colonial. E aí então o mercado interno ele vai produzir esses pensamentos de revolta que vão começar a ser alimentados, e pessoas das mais diversas classes sociais, pessoas das mais diferentes ideologias, eles vão se unir para poder tentar produzir aqui no Brasil processos de independência. Quarta e penúltima característica desse processo de exploração do ouro: urbanização. Começam a surgir ao redor da exploração do ouro sociedades, grupos que até então não existiam no Brasil. Você vai perceber isso nessa diversificação social. Se você lembra do que vem antes do processo de exploração do ouro, naquela sociedade ali do açúcar, você percebe que tem o camarada que é o dono do engenho e os escravos. Era basicamente esse tipo de sociedade que existia na América Portuguesa antes da exploração do ouro. No entanto, quando começam a vir para cá uma quantidade enorme de pessoas, essas pessoas vão dar origem a um novo tipo de sociedade. Colocamos aqui apenas alguns exemplos para vocês terem uma noção. A partir dessa migração, a partir da corrida do ouro, agora nós vamos ter aqui no Brasil homens livres, entre eles professores de história, pobres, gente mais ou menos, e gente dono de curso de pré-vestibular, aqui os ricos. Homens livres, pobres, mais ou menos. Começa a ter aqui aquelas diversificações sociais que vão ter várias ramificações até os dias de hoje. Funcionários públicos, lembra disso. A coroa vai mandar para cá, a gente vai ver já daqui a pouco, uma quantidade enorme de pessoas para explorar os exploradores de ouro. Gente que vai, em nome da coroa, tomar conta do que acontece aqui dentro dessa sociedade que está explorando o ouro. Então é um tipo diferente de pessoa, ou é uma classificação diferente dentro da sociedade que antes desse período aqui não existe. E aí vão existir aqui comerciantes ricos, gente que vai trazer um produto aqui para a região das Gerais e vai
lucrar absurdamente com esses produtos, como também existem aqueles que vão trazer produtos que não vão gerar tanto lucro assim, os comerciantes menos abastados, e começam a surgir aqui, normalmente eram comerciantes ricos, grandes proprietários de terra. É isso aí.